Olá, bom dia, 11 horas e mais um pouquinho, e a gente está aqui, vamos conversar um pouquinho sobre visão espiritual, vamos falar um pouquinho sobre isso, visão espiritual, isso vai ser muito legal a gente conversar sobre isso, eu espero que você curta o tema, eu espero que você goste do tema, porque a gente vai falar um bocado sobre isso. Vamos lá, pessoal, bom dia, quem está chegando aí, a Luciana, a Valéria, a Helena, muito bom. A gente se conectando aqui depois desse eclipse cheio de energia, né? Vamos lá, gente. Bom dia, Nádia, seja bem-vinda. Isso aí, excelente, vamos começar com essa energia boa, né? Vamos falar de visão espiritual e eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre essa percepção diferente que a gente precisa ter da vida, né? A gente sempre vai ter desafio, né? Ontem eu estava madrugada, acordei lá, né, para ver a lua e vi o eclipse da lua e fiquei refletindo sobre a vida, né? Sobre a questão humana, se era possível a gente reduzir um pouco a questão de sofrimento, a gente reduzir um pouco o peso da vida humana, né? O viver é muito difícil, é muito duro, porque a gente está sempre diante de desafios, a gente está sempre diante de coisas que a gente tem que superar o tempo inteiro, e isso é cansativo, né? E aí me veio alguns insights, eu vou compartilhar aqui com você a respeito disso. O que me veio foi o seguinte: nós não vamos nos livrar do sofrimento. Aquilo que nós consideramos sofrimento, que na verdade não é um sofrimento, é apenas um aprimoramento, é uma forma da gente aprender a se desenvolver, a ficar mais forte, a enfrentar a vida, né, com mais força, com mais vigor. Então, os desafios que a gente passa e que a gente considera como sofrimento, na verdade não são sofrimento, são preparos para algo maior. Você imagina o seguinte, eu vou falar por mim, tá? Hoje eu tenho lá 41 anos, eu não tenho mais opção de não fazer esse exercício físico. Quando a gente é jovem, lá com os 20 anos, né? A gente ainda tem a opção de não fazer, né? Não ir à academia, ou ir quando tiver afim. Quando a gente é muito novinho, a gente não tem muito essa preocupação. Mas quando a gente passa de uma certa idade, a gente precisa fazer, não tem outra opção. E você imagina, né? Todo mundo fala, fazer exercício de manhã é ótimo. Gente, de manhã eu acordo em modo off ainda, entendeu? Eu ainda tô recebendo informações de outros movimentos, sabe? De outras dimensões. É muito difícil para mim acordar e já ir no pancadão, sabe? Aquele só pá de academia. Não dá, gente. Não consigo. É para mim um sofrimento muito grande. Não é que eu não gosto de acordar cedo, eu acordo cedo. A questão é que eu gosto de acordar cedo para meditar, ouvir, analisar o que veio durante o sono. Vocês percebem? Então, para mim, fazer academia de manhã é um sofrimento. Eu passo o dia inteiro arrastando o corpo, porque eu fico exausta, eu fico, assim, destruída. Mas eu gosto de fazer à noite, por exemplo. E à noite, normalmente eu estou atendendo, estou dando aula, então fica inviável. Então eu tenho que arranjar um horário durante a tarde. Como eu durmo muito pouco, à tarde é o horário que me dá um sono, então eu estou de baixa energética naquele momento. Também para fazer exercício eu não vou render o tanto que eu deveria. Você imagina, gente, o dilema desse ser em relação à prática de exercício físico. Eu estou dando um exemplo de que para mim é um sofrimento, mas eu preciso superar, eu tenho que encontrar horários, então eu tenho que fazer, ou faço de manhã, assim, depois do café, um horário assim mais no meio da manhã, porque hoje eu que faço meus horários, né? Então eu consigo viabilizar horários mais flexíveis, né? Para que eu possa fazer isso. Então eu tenho que experimentar esses horários até eu encontrar aquele em que eu diga, ok, aqui eu rendi bem, foi maravilhoso. Igual aqui as questões da live. Eu estava fazendo live lá no Facebook, sempre esse horário da manhã, e eu descobri que esse horário entre 11, meio-dia, 10h30 da manhã, para mim é ótimo. Eu adoro, eu fluo, a ideia está fluindo, eu fico ótima, do que fazer à noite, que eu já estou cansada. Então, olha só, a gente tem que ir experimentando, não é para amenizar o sofrimento, porque o ato de fazer, de se expor, no caso da live, ou de ter que fazer o esforço do exercício físico, criar aquela disciplina do exercício físico, né? Fazer de conta que tá gostando de pegar peso, tá doendo tudo, você tá ali, ai, que bom, né? Maravilha. Não tá, não. Não é dizer que é bom, que não é bom. Admiro quem gosta, mas olha, te falar. E olha que eu era uma pessoa extremamente ativa, fazia todo tipo de exercício, era atleta, e hoje em dia, gente, parei, né? E aí você vê
que essas coisas a gente vai passar, a gente precisa passar, porque é isso que nos fortalece. Você encontrar as saídas é que vai fazendo você superar. E isso eu estou falando para coisas cotidianas, de exercício físico, fazer alguma coisa no seu trabalho. E às vezes você está passando por um dilema familiar, algum problema mais grave em relação à sua família, em relação à sua carreira, você não sabe o que você está fazendo, e você está sofrendo, você está trabalhando numa coisa que não está te agradando. E aí você fica assim, gente, que sofrimento, que agonia, eu tenho que trabalhar, não tem outra forma, eu tô cheio de conta para pagar. Alessandra, eu tenho muito boleto, eu não aguento mais. Gente, rico e pobre paga boleto. A diferença entre o rico e o pobre em relação ao pagamento de boleto é que o rico não tem só uma fonte de renda, então ele não depende unicamente de uma fonte de renda para pagar o boleto dele. Então o que pobre tem que fazer? O que a pessoa mais pobre, mais humilde tem que fazer? Mudar a mentalidade e buscar novas fontes de renda. Ah, Alessandra, mas olha, vamos parar com a desculpa. Você pode ter seu trabalho fixo ali, você ganhar seu salário, mas você pode ter uma renda extra, vender alguma coisa, fazer algum alimento, ensinar pessoas a fazer alguma atividade que você domine bem, um desenho, aula de inglês, eu não sei. A gente tem histórias aí de super empreendedores que tinham um emprego como executivo numa empresa, tá tudo certinho, e nas horas vagas eles davam aulas de inglês. E hoje o cara, né, transformou aí o dono do Wizard, né? Que é o Carlos... Ai, gente, esqueci o nome dele agora. Ele é um bilionário brasileiro. E como que ele começou esse negócio dele? Na renda extra, queridos. Renda extra. Abriu a mente, vamos lá, vamos conseguir fazer tudo isso, vamos conseguir vencer e superar tudo isso. E foi aprendendo. Se ele não tivesse passado pelo sofrimento de trabalhar cansativamente e não... trabalhar cansativamente e não ficar insatisfeito, não entrar naquele estado de sofrimento que o dinheiro não estava dando para o que ele precisava, ele jamais teria feito esse trabalho de rendimento extra, né? E estaria na mesma até hoje. Ou apenas mudando, né? Muda, mas aí fica ruim, aí você entra num ciclo de repetição. Então, gente, o sofrimento, ele acontece, ele existe para que a gente evolua, para que a gente saia do canto. Isso a gente não vai mudar. A questão do sofrimento é a forma como você o encara. Você pode estar aí passando por uma situação de saúde muito séria. Se você ficar naquela, eu vou morrer, ou eu estou muito doente, ou... a forma como você encara isso, gente. Você ajudar outras pessoas, você colocar a tua mente e o teu coração a serviço de outras pessoas. Sabe, Dr. Bar, que foi o criador dos florais, né, que essa mandala aqui é toda dos florais, ele teve um diagnóstico de câncer de intestino com 6 meses de vida. 6 meses não, 3 meses de vida, se eu não estiver enganada. E o que aconteceu? Ao invés de ele se lamentar, ele foi trabalhar, ele tinha um projeto, ele falou, tem que entregar esse projeto antes de eu partir. Passaram-se 6 meses e ele não tinha morrido, ele foi procurar saber, ele estava curado. Por quê? Ele colocou a mente e o coração dele em algo maior do que a doença dele. Vocês percebem? A forma como você encara o sofrimento vai fazer você superar mais rápido ou mais lentamente. Se você encara o seu sofrimento como algo dentro desse nível, né? Desse nível que a gente está, desse nível dos 5 sentidos, que eu chamo nível dos 5 sentidos, o nível material, se você encarar, você se enterra junto, você fica vendo tudo ali limitadamente. Agora imagina você desenvolver o que eu chamo dessa visão. A visão espiritual, na verdade, é o que? Uma visão global num ângulo mais elevado. Já pensou nisso? É muito bom quando você para, né, nesse início de ano, todo mundo vai fazer lá os seus planejamentos, né? A sua listinha de desejos. A gente já falou sobre isso aqui em algum momento. Não aqui, eu acho que no Facebook, eu acho que eu coloquei no IGTV. Se você não viu, assiste lá que você vai gostar, né? Os teus planos de 2019, sem segredo. Vocês vão adorar essa série de vídeos, né? Que a gente teve que dividir, mas vocês vão adorar. Então, nesse início de ano, a gente faz esse planejamento. Então, o que a gente está buscando quando a gente faz o planejamento? A gente está buscando ter uma visão global sobre o que você deseja e sobre o que você tem de possibilidade na sua vida para realização. Não é isso que você faz? É isso que todo mundo faz. Uma visão global sobre o que você quer experimentar nesse ano novo que se inicia. Maravilha, perfeito. Só que por que a gente não realiza? Primeiro, que os motivos são fracos. Segundo, que a gente não tem clareza dos motivos, ponto. Segundo, que diante dos desafios, porque todas as vezes que a gente vai sair de um canto, né, sair de um patamar,
Pô, é difícil pra caramba eu acordar empolgada pra ir lá fazer exercício na academia. Não consigo, gente, isso é difícil. Eu tenho que me preparar, eu tenho que me colocar num estado de disposição tão grande, a motivação para isso tem que ser tão grande para fazer com que eu acorde, sabe? E levante para fazer isso, porque eu acordo e medito. Eu não vou acordar e fazer exercício de impacto, entendeu? Mas o meu motivo tem que ser muito forte. E o meu motivo forte é a saúde. É bem-estar, é saúde física, é estar com o corpo em dia, é estar me sentindo bem fisicamente, é saber que o meu corpo precisa, né? Por exemplo, gente, a trava é tão grande em relação a isso, só para vocês terem uma ideia, que eu fui fazer uma caminhada, eu até coloquei aqui no Instagram, né? Quando eu fui fazer a caminhada subida lá na Praia do Peró, né? Fui fazer uma trilha na Praia do Peró. Gente, no finalzinho, sabe o finalzinho da trilha? Último passo para descer, pegar a praia e voltar para casa. Eu pisei de mau jeito. Meu joelho deu um jeito. E aí, com isso, eu tô há 2 meses, desde daquele dia que eu fiz, não sei se vocês acompanharam aqui, desde aquele dia eu tô com meu joelho doendo. E isso me impede de fazer os exercícios que eu deveria estar fazendo com mais empenho. Eu não consigo fazer. E aí eu já falei pro meu esposo até hoje, eu falei assim, eu vou fazer exercício mesmo com o joelho doendo, porque quem manda nessa jossa sou eu. Só que eu não consigo fazer de manhã, e de manhã, se eu acordasse bem cedinho para fazer, seria perfeito, porque não atrapalharia o meu dia, minhas atividades, nem nada. Só que de manhã eu não acordo com esse pique para fazer exercício. Olha o desafio da pessoa. Vocês entendem? Então, é dolorido, mas a forma como eu vou encarar isso, os motivos que eu vou dar para eu cumprir essa tarefa, essa meta para mim, ele tem que ser muito forte. Tão forte para me fazer saltar da cama bem cedo e fazer essa prática. E é o que vocês precisam fazer com vocês. Quando vocês têm a visão, por exemplo, eu tenho a visão panorâmica do que eu quero esse ano. Isso para mim está muito claro. Muito claro. Eu sei que eu vou ter desafios. Esses desafios já estão surgindo, porque dentro do que eu planejei para mim, a coisa do exercício físico é um ponto importante em termos de energia, de atividade, de produtividade. E aí o que acontece? Eu não estou conseguindo, é o primeiro desafio. A forma como eu estou encarando, eu não estou me sentindo lixo por não conseguir fazer. Eu estou buscando novos recursos para chegar onde eu quero. Só que esse desafio de ter que fazer exercício de manhã cedo tem sido uma barreira, mas eu vou vencer essa barreira. Eu não vou me entregar, não vou permitir que seja dessa forma. Vocês entendem? E aí o que acontece com a maioria das pessoas? Elas paralisam diante do primeiro desafio. O que você planejou esse início de ano e que você ainda não conseguiu dar nem um passo, porque diante do primeiro obstáculo você paralisou? O que foi? A maioria paralisa, gente. A forma como você vai encarar essa superação, a forma como você vai lidar com isso, é que vai fazer toda a diferença para você. Toda a diferença. Aí vamos lá, visão espiritual da história. Imagina que você fez um planejamento ali, um mapa para você seguir as suas trilhas. Você sabe que na sua trilha vai ter pedra, vai ter área que você vai ter que fazer um esforço maior para subir, vai ter área que você vai ter que se desviar de repente de uma florestinha de espinhos. Você está ciente do seu mapa, você está ciente do seu território, né? O território que você está trilhando nesse caminho. Ok, você está ciente disso. Maravilha. Mas imagina que você pode ter uma visão ainda melhor. Que você tenha uma visão de todo o caminho e da direção que você vai tomar do alto de uma montanha. De forma que você consiga mapear com riqueza de detalhes cada ponto que você vai precisar superar. É ou não é melhor? Essa visão espiritual é o plano de fundo da sua jornada. Quando você tem contato, relação com essa força interior, quando você tem contato com essa presença dentro de você, essa presença superior dentro de você, essa presença te dá a possibilidade de enxergar, ela dá a possibilidade de você enxergar o pano de fundo de tudo isso, os porquês, os motivos pelos quais você vai passar. Você tem intuição, você tem visões que vão dar a você condição de trilhar a sua jornada. Você não vai se libertar do seu processo, né, de dificuldade, de desafio, você não vai se livrar disso. Porém, você vai com mais confiança, porque você sabe exatamente que, independente do que esteja acontecendo,
você vai chegar onde você se propôs a chegar. Porque você tem a visão panorâmica do seu, né, da sua trajetória aqui nos seus 5 sentidos, você escolheu o que você quer viver de experiência, e nessa visão espiritual você tem uma visão muito mais ampla, uma visão global, no nível melhor, numa dimensão ainda mais ampla do que você vai viver e vai passar. Então, olha que bacana você poder desenvolver essa sua visão espiritual. Ah, Alessandra, como que eu desenvolvo essa visão espiritual? Se autoconhecendo. Não tem outro caminho. O autoconhecimento, ele pode trazer a você mais prosperidade, mais saúde, mais consciência do seu processo. Você para de se apavorar, descabelar diante dos desafios da vida. Você vai em busca de soluções, você é imparável pelos problemas. Eles não deixam de acontecer, mas eles não paralisam mais você. Isso vale ou não vale a pena? Eu pergunto a você, isso vale ou não vale a pena? Se você está aqui, conectado aqui comigo, assistindo essa live, com certeza você é uma pessoa que busca por autoconhecimento. Pega aí essa história do 10 anos aí, do desafio dos 10 anos. Há 10 anos atrás, onde é que você estava? O que você estava fazendo? Quem era você há 10 anos atrás? O que você acreditava? O que acontecia quando você estava diante de um desafio? Quais eram os seus medos? Quais eram as suas crenças? O que mudou nessa sua trajetória, nessa sua busca por autoconhecimento, nessa busca de entendimento de quem é você enquanto um ser divino e espiritual? Quem era você há 10 anos atrás e quem é você hoje? O que mudou? O que melhorou? Faça isso em ganhos financeiros, em nível de amizades, em relacionamentos, em coisas que você produziu, em coisas que você realizou e construiu, coisas que você ainda não conseguiu e você olha assim, nessa parte eu vacilei, eu não olhei, né? Eu não olhei isso aqui com atenção, eu fui deixando para depois, sabe? Eu fui deixando para depois, fui largando de mão, fui deixando para lá, e aí olha o quanto isso impactou. Sabe, às vezes a gente não realiza coisas e a gente fica assim, mas eu não fiz isso porque aconteceu tal coisa. Gente, de fato, tudo que acontece é nossa responsabilidade, mas não é para você ficar culpado por isso, não. Era a visão que você tinha naquele momento, você estava com a sua visão só na visão, no caminho ali dos 5 sentidos, aquela visão só do seu planejamento. Você se deixou encobrir da sua visão espiritual do processo, que havia um porquê para aquilo. Hoje, por tudo que eu já passei nessa parte profissional da minha vida, em tudo, hoje, esses dias eu fiquei fazendo isso, né? Eu falei, 10 anos atrás, onde é que eu estava? Cara, 10 anos atrás eu estava com o meu consultório presencial, físico, né? Meu consultório físico, e eu atendia um volume enorme de pessoas, ganhava muito menos do que eu ganho hoje. Tinha uma visão, assim, uma visão, a visão divina, né? Ela sempre estava presente, mas hoje, assim, o amadurecimento, tudo que eu passei, sabe, todos os desafios, todas as coisas que eu precisei superar, o quanto isso me deixaram melhor. E eu fiquei tão grata por tudo, por todas as sociedades desfeitas, por tudo que eu construí e acabei tendo que desfazer para reconstruir algo melhor, as pessoas que eu deixei ir embora da minha vida, as pessoas novas que chegaram e eu dei espaço. Gente, é um processo de gratidão lindíssimo. Façam isso na sua... Depois dessa live, para um pouquinho e fala, quem era você há 10 anos atrás? Não é só uma foto, não é só a aparência, eu quero que você olhe para dentro. Olhe o ser espiritual que está aí. Olha aí para a sua alma, né? Que o tempo inteiro ela está buscando forma de se expressar através da sua vida e ela só consegue se expressar e se fazer presente diante dos desafios que você tem. Porque quando está tudo muito bem, a gente não busca, né? Quando está tudo muito bem, a gente curte. E quando as coisas estão mais ou menos, a gente vai em busca de algo maior a nós. Infelizmente, essa é a natureza humana, né? Essa é a natureza humana. E o que a gente precisa fazer quando a gente está se autoconhecendo é buscar esse potencial invisível através do amor e não através da dor. Através do amor e não através da dor. Mas a maioria vai através da dor. Tem respostas, tem resultados, mas depois que consegue o que ela quer, ela volta para a vida de antes, né?
ela volta para o processo anterior. E isso não é avançar, gente. Isso não é avançar. E o que acontece? Você passa por uma situação ainda mais difícil. Então, assim, aprenda a desenvolver a sua visão espiritual para os desafios da sua vida. Você pode ter certeza que a forma de você superar vai ser muito mais rápida, muito mais fácil. As coisas virão como solução de uma forma inspirada para você, né? Deixa eu ver aqui o que a Zoe colocou. Na verdade, percebi que na virada do ano minhas crenças mudaram. Me sinto mais segura, apesar do medo da mudança, mas estou mais firme na decisão. Exato. E quanto mais você olha, Zoe, para isso que você projetou e tendo essa percepção das suas crenças, né? Você vai perceber que você vai se sentindo mais forte. E as pessoas precisam estar fortes para superar, porque a vida é muito dura. A vida não é fácil. A vida, ela é dura. E a gente precisa saber lidar com esses desafios da nossa vida. Se você ficar de moleza na história, né? Ah, não sei, e se, mas eu tô com medo. Você vai ser engolido pelo processo. Esse plano aqui dos 5 sentidos, ele serve para 2 coisas, né? Ele serve primeiro para você expressar e reconhecer o poder interno que você tem sobre eles, você exercer um poder sobre eles, e eles servem para te engolir. É a história da esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te, né? Você pode ser devorado por isso. E muita gente acaba se devorando mesmo, sendo devorado, né? Por isso. Por quê? Porque elas não sabem o que fazer diante dos desafios da vida, elas estão fracas, elas sucumbem aos primeiros desafios, os primeiros problemas, elas não conseguem focar a atenção na solução, porque a visão espiritual, ela te coloca em estado de solução. O problema está ali e você vai encontrar uma solução para resolver. O problema vai aparecer e você sabe que a solução já existe, porque você é imagem e semelhança do Pai. Então, dentro de você já está a solução. Dentro de você já está resolvido. E quando a gente tem a visão espiritual, você entende os desafios de uma forma bem dimensionada, numa dimensão mais justa com você. Então, é tipo assim, quando você está na visão dos 5 sentidos, parece que o problema é gigantesco. Quando você está numa dimensão da visão espiritual, dessa visão divina, o problema é desse tamaninho. E aí você olha assim, já está resolvido. Você vai observar e você vai buscar, você vai ser intuído para a solução. Você não vai se entregar ao problema. Aquele problema deixa de ser o gigante, né, na sua vida. Então pensa nisso, tá? Com muito carinho, essa mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje. E eu espero que você aproveite ao máximo isso. Faz esse desafio aí dos... Eu acho que eu vou até colocar uma postagem dessa aqui no meu Facebook, sabe? O desafio dos 10 anos é quem era você há 10 anos atrás, em termos de pessoa, de crenças, o que você acreditava, o que hoje você acredita. Quem era você, né? O que você vivia naquele tempo, o que o autoconhecimento nesses 10 anos fez com você, o que ele mudou dentro de você. Precisa mudar, né? A gente está aqui, quem mergulha nessa história do autoconhecimento sabe que não tem como você ficar do mesmo jeito, né? Uma vez que você expande a sua consciência, jamais ela volta ao lugar, ela volta ao que era antes, né? Mesmo que ela tente, na verdade, isso é impossível. Então, assim, não tenha medo, não tenha medo. Olhe para a sua vida, busque esse potencial interno que tem dentro de você, que é infinito, é poderoso demais e é infinito. Se conecte, sabe? Relacione com isso. Entra em união, entra em unidade, em sintonia com isso. E aí, quando vierem os desafios da vida, você vai ter tanta energia para lidar com isso, não só para você, mas como ajudar outras pessoas também a superar os delas também. Porque a gente não está aqui só para a gente, né? A gente está aqui para ajudar a todas as pessoas. Então, espero que essa reflexão, né, essa reflexão toda aí, eu tive ontem, na hora do eclipse, foi bem legal. Eu acordei aí às 3 horas da manhã, quer dizer, eu acordei e estava começando o eclipse, aí eu fiquei um pouquinho inquieta, depois eu coloquei o despertador de novo, quando foi 3 horas da manhã eu fui olhar e estava lá o eclipse total, e eu parei um pouco para fazer a meditação, e aí me veio essa intuição que eu estou compartilhando aqui com você, tá bem? Então, foco,
concentre-se no seu desenvolvimento pessoal, concentre-se em conhecer esse potencial que existe dentro de você, cujo complexo é composto pela mente e pelo coração. Os dois separados não funcionam bem. Dá ruim, gente. Buga. Tô falando, se você ficar só focado na sua mente, você buga. Se você ficar só focado no seu coração, você também buga. Então tem que ter as duas coisas juntas. As duas coisas têm que trabalhar em sintonia, porque é só dessa forma que você consegue entrar em contato com essa visão espiritual. E essa visão espiritual, ela vai mostrar não só o mapa, ela vai mostrar o tamanho dos desafios que você vai ter que enfrentar, e ela também te dá condições, mais forças, né? Não tem aquele elemento de surpresa, sabe? Quando você está na visão espiritual, não tem elemento de surpresa, você já se prepara para o que está por vir. É bem interessante, tá? Eu vou fazer isso sim, Zoe. Pode deixar que a gente aqui vai... Eu vou fazer algumas lives aqui, eu vou falar sobre isso, sincronizar coração e mente. Eu vou falar sobre isso, porque esse final de semana eu também fiquei vendo alguns vídeos de práticas, né, bem mentalistas aí do pessoal. E eu fico assim, gente, a gente já saiu, né, dessa era aí da razão, da loucura, e as pessoas ainda pegadas à era da razão. E o que nos faz humanos é o coração, a nossa mente é apenas um instrumento. Então a gente precisa aprender a trabalhar com essas duas forças em perfeita sintonia, porque é isso que faz da gente seres divinos aqui. Então, eu vou falar sobre isso sim, pode deixar, tá bem? Agradeço imensamente e aí a gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário. Beijos e beijos, até amanhã. Gratidão por vocês estarem aqui.